Olá, seja muito bem-vindo a esta edição. Vamos conferir juntos as principais notícias do dia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou um projeto de lei para tentar resolver a dívida dos estados com a União, com um parcelamento por 30 anos. O texto deve tramitar sob a relatoria de Davi Alcolumbre, presidente da CCJ. Atualmente, essas dívidas são corrigidas pela inflação, mais 4% ao ano ou pela taxa Selic, hoje em 10,5%. O governo estima que os débitos somam mais de 700 bilhões de reais. A maior parte desse valor se refere às dívidas de 4 estados, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Pelo texto de lei elaborado por Rodrigo Pacheco, será criado o programa de pleno pagamento de dívidas dos estados. O ingresso dos estados e do Distrito Federal no Propag, no entanto, dependerá de adesão. O projeto prevê ainda o congelamento do valor principal da dívida atual, sem descontos, abatimento de 2% dos juros por diferentes mecanismos, como a federalização de bens e créditos estaduais, reversão de até 1% dos juros em investimentos nos estados e no DF, reversão de até 1% dos juros para aplicação em um fundo que atenderá a todos os estados, endividados ou não, e que as dívidas sejam parceladas em até 30 anos. O maior problema federativo que existe, estados muito endividados, que não têm condição de pagar suas dívidas, com um indexador muito alto, e isso gera um grande desconforto, um grande problema nacional mesmo. Dessa forma, portanto, nós temos uma forma muito justa e muito equilibrada de resolver o problema, garantindo a responsabilidade fiscal de não se afetar o estoque da dívida e o ponto de partida ser esse estoque, mas permitindo que os estados se organizem para o pagamento dessa dívida. Ao longo da elaboração do projeto, governadores e parlamentares propuseram a negociação com desconto nos juros e no montante principal da dívida, assim como adotado nos programas Refis e Desenrola. No entanto, segundo o presidente do Senado, o mecanismo afrontaria a legislação em vigor e a responsabilidade fiscal do governo federal, além de um impacto no resultado primário da União. O texto também veda a possibilidade dos governadores usarem o Fundo de Compensação da Reforma Tributária para abater a dívida com a União. Ele só começará a ser abastecido em 2029, em função do cronograma de transição para o novo sistema tributário, e deve receber pelo menos 40 bilhões anuais do governo federal a partir de 2033. Infelizmente, nós observamos, do ponto de vista jurídico e constitucional, há uma vedação expressa ao uso para essa finalidade do Fundo de Desenvolvimento Regional concebido na reforma tributária, de modo que ele também não foi considerado para esta finalidade. Ele pode ser considerado naturalmente nas contrapartidas que, uma vez aderindo ao programa de pleno pagamento, o Estado terá que cumprir ao longo dessa relação com a União. No Senado, o texto deve ser relatado pelo senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça e favorito para suceder Pacheco na presidência do Senado em fevereiro de 2025. O rito da tramitação, no entanto, ainda não foi definido. E agora a gente traz um destaque na saúde, porque os casos de coqueluche aumentaram no Brasil e no mundo no primeiro semestre deste ano. A doença ela tem gerado muita preocupação e acende um alerta para as Olimpíadas de Paris. A coqueluche, também conhecida como tosse comprida, é uma doença respiratória causada por bactéria, que pode começar como um resfriado e evoluir para crises de tosse intensa, podendo levar até a morte. 17 países da União Europeia registraram mais de 30 mil casos apenas entre janeiro e março deste ano, enquanto no ano passado esse número foi pouco mais de 25 mil casos durante o ano inteiro. Na China, 13 pessoas morreram por causa da doença. Já na França, país sede das Olimpíadas, o número praticamente dobrou para 3 mil casos de abril para maio deste ano, de acordo com a Agência de Saúde francesa. Uma situação semelhante poderá ocorrer no Brasil, segundo alertou o Ministério da Saúde. Neste ano, foram registrados 115 casos da doença somente no primeiro semestre. Já no estado de São Paulo, foram confirmados quase 200 casos até junho desse ano. A queda na cobertura vacinal é a principal razão para o aumento da doença. A coqueluche atinge principalmente bebês e crianças.
O Ministério da Saúde disponibiliza a vacina pentavalente, que é indicada no primeiro ano de vida do bebê em um esquema vacinal de 3 doses. Em seguida, é preciso administrar as doses de reforço aos 15 meses e aos 4 anos de idade. A imunização dura em média 10 anos, por isso é recomendado que adolescentes e adultos se vacinem a cada década, o que não está previsto no sistema público. No ano passado, a cobertura da vacina ficou em torno de 85% abaixo dos 95%, que é a meta anual para este tipo de imunização, segundo o Ministério da Saúde. E agora a gente muda de assunto. Após crescimento durante a pandemia, a indústria de bicicletas agora está perdendo fôlego. O setor de bikes se prepara para um ano perdido com desaceleração na produção. Na maior feira de ciclismo do mundo, a Eurobike em Frankfurt, que acontece nesse mês, todos estão falando sobre a desaceleração do setor. As marcas exibem inovações como peças totalmente automatizadas, cadeados com sensores de impressão digital e capacetes com luzes de freio, embutidas enquanto a primeira semana da corrida de bicicleta mais famosa do mundo, o Tour de France, chega ao fim. O ciclismo, sem dúvida, enfrenta um obstáculo à medida que as pessoas passaram a praticar outras atividades após o isolamento social e se tornaram mais cautelosas com os gastos, devido ao aumento do custo de vida. As vendas de bicicletas caíram 8,9% na Europa no ano passado e a produção e exportação de bicicletas na região caíram quase 20%, de acordo com a Conebi. Os dados mostram que a crise também eliminou 5,5% dos empregos na indústria europeia da bicicleta no ano passado. O número de expositores na Eurobike, que abriu as portas no início do mês, caiu cerca de 5%. De acordo com os expositores, o ano de 2024 já considerado um ano perdido para o setor. A queda na demanda foi agravada pelo fato de os fabricantes terem corrido para aumentar a produção durante o boom da pandemia. Segundo um dos representantes da indústria, esse estoque adicional chegou ao mercado com um atraso, justamente quando o interesse começou a diminuir, sobrecarregando a indústria com um excesso de bicicletas e equipamentos não vendidos, pouco dinheiro e sem outra opção senão oferecer descontos. As vendas caíram 10% no ano passado e as receitas brutas, que foram de 140 milhões de euros em 2022, caíram mais de 90%. A produção na Alemanha e nos Países Baixos está sendo reduzida juntamente com 150 empregos. E as empresas estão em negociações com credores para reestruturar as dívidas. E no Brasil, a crise no setor não é tão diferente. E esta edição fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.